Olá, esse é o Conexão. O Brasil precisou de uma lei para que o ensino da cultura africana chegasse às escolas. Essa é uma história que está no nosso sangue, nos nossos laços, mas o racismo estrutural levantou barreiras ao conhecimento histórico e cultural da África. A Lei 10.639 foi publicada em 2003, mas as resistências ainda estão por toda parte. A gente agora vai conhecer algumas iniciativas criadas para promover e implementar essa legislação fundamental para o enfrentamento das desigualdades e injustiças no Brasil. Sobre isso, eu converso aqui no estúdio com o Diego da Silva Balbino, que é coordenador cultural do projeto Afroeducação, e o Igor Figueira, que é professor de História e criador do projeto Muito Além de Wakanda. E antes da gente começar a ter essa conversa aqui, esse bate-papo, eu queria deixar no ar uma pergunta. Olha só. Como assim? Julgar e condenar uma pessoa pela sua cor da pele? Crescer sem autoestima elevada, sem saber da importância de suas raízes para a sociedade. Populações negras e não negras vivem realidades diferentes em um país que acha que falta de escolaridade é opção. Esquecem que a educação não vem para todos, todas e todes de forma justa. Uma jornada que está sendo mudada, camuflada, apagada só para parecer que está tudo bem. Como se as injustiças que acontecem fossem coisas normais. Como se aquela pessoa não chegou a algum lugar foi porque não quis. Pare de pensar que a trajetória da população negra se resume à pobreza e à violência. Pare de pensar que a luta acabou como se o racismo fosse coisa do passado. Pare de apagar um passado de resistência. Reflita comigo. Quando foi que você viu a história do povo negro sendo ensinada de forma positiva nas escolas? Aprender sobre ela é nos motivar a seguir adiante, a se amar e amar as outras pessoas. Reflita. Qual é a importância de se ver na mídia, na política, na universidade? Negra é a realeza, a ciência, a filosofia, a poesia. O poder de uma educação envolvente pode quebrar barreiras e abrir novos horizontes. África, o berço da civilização. De lá vieram as mãos e mentes que criaram muitas das coisas que fazem do Brasil o que ele é hoje. A Lei 10.639 torna obrigatório o ensino da cultura africana e afro-brasileira durante todo o período escolar. Desde as redes públicas até as particulares. Essa iniciativa é única em todo o mundo. E você sabia que a Lei 11.645, de 2008, também determina o ensino das histórias e culturas indígenas em todas as escolas do país? Conhecimento é empoderamento. Vamos agir. A lei existe há mais de 15 anos para valorizar a representatividade negra no Brasil e garantir um futuro justo para todos nós. Conheça a Afroeducação e juntos vamos fazer essa lei sair do papel. Bom, a gente tem 16 anos, Diego, de uma legislação que a gente viu ali, é importantíssima. A gente pôde ouvir depoimentos ali que reforçam a necessidade da gente trazer esse conhecimento para as nossas salas de aula. Agora, a gente avançou alguma coisa na sua avaliação? Não, infelizmente a gente não avançou porque precisaria ter um programa. Pensa quando o governo federal ele cria uma campanha, vamos pegar a vacinação. Ele vai criar a campanha, ele vai divulgar e ele vai comprar o produto. Criou-se a Lei 10.639 e só. Então ele não divulgou e o produto que deveria ser, que é o principal, é formar o professor para o professor aplicar a lei. Isso não acontece. Então eu acho que a lei ela ainda não é usada porque o professor não é formado para fazer isso dentro da sala de aula. Então não dá para criar uma lei e esquecer como aplicar. Quer dizer, como intenção é sensacional, né? Você chega ali e fala, olha, a partir de agora é oficial, a gente tem que aprender a nossa própria história, né? No fim das contas a gente está dizendo isso. Só que não se criou, então, na avaliação de vocês, não se preparou o terreno para isso. Pensa a gente que agora é educador, a gente cresceu ouvindo história da Europa, tudo relacionado à Europa. E aí, quando a gente vira educador e alguém fala assim, aplica cultura afro-brasileira, africana dentro de sala de aula, como que um educador que nunca ouviu falar, nem na escola, nem na faculdade, aplica isso para os alunos? Sendo que ele é um multiplicador, ele vai falar com 40, 50 alunos por turno. Tem professor que por dia vai falar com 150 alunos.
Então poderia ser uma multiplicação muito grande, a lei poderia estar muito mais avançada, mas não teve a preocupação e não tem o interesse, por conta desse racismo estrutural, não tem o interesse de formar o professor para o professor aplicar a lei. Então, a lei foi jogada só, né? Igor, você ainda vê muita resistência para a aplicação da lei? Eu acho que tem algumas dimensões associadas, não só a resistência, existe a resistência, a gente sabe disso, por uma série de questões que a gente pode abordar aqui ao longo da nossa conversa, mas eu acho que essa questão que falou sobre a formação, ela é prioritária, a meu ver, porque se houver professores melhor formados, o professor ele tem a capacidade de mobilizar esses conhecimentos e ir rompendo algumas resistências, até porque o professor tem essa capacidade, né? De dialogar com os alunos, do trabalho a longo prazo. Geralmente você não faz isso da noite para o dia, não é em um dia que essa discussão é feita, né? O processo escolar demora o quê? 13, 14 anos oficialmente, né? Então, é dos 4 aos 17, então você tem bastante tempo para poder fazer isso. O que acontece é que os nossos professores, né, não têm a formação suficiente. Eu falo por mim, eu fechei a universidade em 2011, eu fiz o FRJ. A ocasião, a gente não tinha no currículo da grade obrigatória nenhuma disciplina associada à África ou alguma dimensão que se associasse à população afro-brasileira que não fosse pelo viés do escravismo. Né? Então, a gente tem muita impressão do africano e desse espaço como um espaço periférico de servir, como servisse aos entendimentos e aos interesses americanos, né? Ou europeus, sobretudo. Então, a gente não tem essa noção de África tão bem delineada, não há um conhecimento tão bem difundido. Então, por essa razão, acho que há certos limites. Na grade de formação, por exemplo, no curso que você fez na UFRJ, esse conteúdo, a história da África, e a gente está falando de uma história que a gente está falando de um continente, não está falando de um povo só, né? Isso é oferecido de que maneira? Não existe uma disciplina obrigatória, não existe uma cátedra mais bem formada? Como é que é isso? Agora já existe, né? Agora, dos últimos anos, já existe isso. Mas, por exemplo, meu momento de formação foi 2011, 2008 a 11, a lei é de 2003. Então, nesses 5, 6, 7, 8 anos posteriores, não houve tempo, ou melhor, não havia sido estabelecida uma cátedra para isso. Agora já tem. De fato, há alguns avanços nesse sentido. Mas, como a gente estava falando agora há pouco, ainda é pouco perto do que tem que ser feito. Mas, bem, na verdade, a gente pode falar, 15 anos é pouco tempo, né? E lei não define tudo. A lei não determina a prática, necessariamente. Mas, ainda assim, a gente poderia ter avançado um pouco mais. E é nesse sentido, por isso que, como professor do Pedro II, eu também atuo numa pós-graduação. Então, lá a gente tem uma pós-graduação de ensino de história da África, que é exatamente esse sentido. Né? Eu, como professor, tento dialogar com meus alunos, que já são formados em história, geografia ou áreas afins do conhecimento, dialogo com eles sobre como ensinar a África para os seus estudantes. E a maior parte dos alunos sempre fala a mesma coisa: professor, eu sinto essa lacuna. Eu não tive formação suficiente para colocar a lei em prática. Então é isso, se a gente tem acesso a um certo tipo de conhecimento a vida toda e não a outros, naturalmente nós vamos ter menos ferramentas. E não adianta a gente, como professor, simplesmente falar para os alunos: olha, a África não é isso. Não, tudo bem, você desconstruir a África é um processo necessário. Né? Olha, a África não é apenas um espaço disso que dizem. Mas não adianta desconstruir e não colocar algo no lugar. Tirar e não repor com alguma coisa não é suficiente. Daí vem o conhecimento sobre a África como algo importante. Realmente, dizer que a África não é simplesmente um espaço de escravagismo ou de subordinação é fundamental. Mas o que a gente pode usar para substituir essa percepção? É aí que vem o conhecimento, né, que a lei propõe e que nós, como professores, precisamos levar para as salas de aula. A gente vai conversar com mais uma pessoa, a gente vai trazer, na verdade, mais uma pessoa para esse nosso bate-papo aqui, que é Aldenora Macedo. Ela é doutoranda em educação e também colabora com a implementação da Lei 10.639 nas escolas do Distrito Federal. Aldenora, tudo bem? Oi, boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo certo, bem-vinda aqui ao Conexão. A gente está tratando de um assunto que é extremamente importante, é uma pauta que a gente acompanha bem aqui no canal Futura. E eu queria que você falasse para a gente em que pé que esse conteúdo está nas redes do Distrito Federal. Vocês conseguiram já implementar? Então, aqui no Distrito Federal, hoje, atualmente, eu estou como gerente de uma gerência que trata especificamente da implementação de eixos transversais do nosso currículo, que é denominado Currículo em Movimento. Esses dois eixos transversais são educação em para os direitos humanos, diversidade e cidadania. Então, assim, nossa implementação aqui, ela se vale a partir desse nosso currículo, né, que veio lá da Lei 10.639 de 2003, veio das diretrizes curriculares, que é de 2004, veio do Plano Nacional de Implementação dessas diretrizes para a educação
Ente para as Relações Étnico-Raciais, que é de 2013. Então, assim, nós temos trabalhado bastante nessa implementação. Por quê? Porque já vão fazer 17 anos da criação da lei e a discussão que a gente tem hoje parece que ainda são as mesmas do início. Por quê? Porque no plano nacional e nas diretrizes ainda se fala muito, né? Lá aponta-se muito quais são os entes que vão fazer parte dessa implementação. E aí agora, como o professor estava falando, a ausência nos cursos superiores, isso ainda persiste também, avançou-se muito, mas persiste. E a formação continuada, porque a gente tem que se valer do pressuposto de que quem já se formou e quem está na sala também tem que ser inserido nessa implementação. Então, a gente trabalhar com cursos de formação. Essa gerência, hoje a qual eu estou à frente, é uma gerência para acompanhar, técnico-pedagogicamente, ações de inclusão das pautas da diversidade. Então, a educação em e para as relações étnico-raciais é uma das grandes pautas que nós temos. E a gente faz um acompanhamento, são mais de 680 escolas públicas aqui no Distrito Federal, e a gente faz esse acompanhamento, cobrando se as escolas estão implementando, quais escolas que têm projetos e pesquisas, está incluído no projeto político-pedagógico da escola. Entendi. E nós Aldenora, levamos ações. mas a história propriamente, o conteúdo da história da África de maneira mais sistemática, vocês conseguem implementar isso por aí? Nós temos um material, inclusive, construído da própria Secretaria de Educação, aqui do Distrito Federal, que ele é disponibilizado para toda a rede. A implementação do ensino de história, ele é realizado de acordo com a Lei 10.639 a partir das disciplinas específicas, né, de História da África. O que a gente trata mais aqui no Distrito Federal é como um eixo transversal, porque a gente não tem só que estar impulsionando o professor de História, ou da arte, ou da literatura para estar trabalhando com essa temática, porque vai também além dos conteúdos, né? A prática pedagógica também conta muito nessa perpetuação do racismo na escola. Então, a gente trabalha mais na perspectiva também de um acompanhamento de eixo transversal. Entendi. Já volto a falar contigo. Só um instantinho. Igor, aqui no Rio você resolveu criar um projeto por conta própria para fazer valer essa lei, né? Isso. Eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho. É o projeto Wakanda, né? É muito além de Wakanda. Muito além de Wakanda. Porque, na verdade, a gente conhece hoje a África por uma África que não existe, né? Que o Wakanda é a referência da Marvel, né? Que a molecada conhece, que é de um reino africano, né? Onde tem o T'Challa, que é o Pantera Negra. E todo mundo conhece essa África, mas o curioso é que a África que a gente conhece é uma África que não é real. E a ideia era construir com os alunos conhecimento sobre uma África que existiu e talvez possa vir a existir a partir das experiências dos seus agentes históricos. Então, eu basicamente reuni um grupo de professores, né? Eu articulei um projeto com professores de outras disciplinas, porque a lei não fala só apenas de história, mas ensino de África de um modo geral. Então, o professor de matemática tem que aplicar a lei, o professor de biologia tem que aplicar a lei, o professor de física tem que aplicar a lei. Nós precisamos romper esses paradigmas, como o professor de física mostrando que há conhecimento em outras regiões, né? O professor de biologia falando de biólogos, talvez que estudam alguma coisa no ambiente africano, enfim. Cabe a cada professor fazer isso. E eu recrutei, vamos dizer assim, alguns professores, um de filosofia, uma professora de artes, um professor de física, um de biologia e mais um de história, e nós montamos esse projeto. A ideia é trazer os alunos no início do ano, convencê-los da importância disso. Então, o projeto não é obrigatório. Eu falo com eles, se vocês querem deixar algum legado para a escola, vamos fazer isso, porque vocês vão ajudar alguns amigos seus a conhecerem coisas que vocês não conheceram no primeiro e segundo ano do ensino médio. E a ideia era, o primeiro trimestre, no segundo são trimestres, né? 3 trimestres. No primeiro, a gente faz um grande estudo sobre o que foi a exposição do ano passado. No segundo trimestre, cada grupo produz um cartaz, ou uma interatividade, ou uma oficina. E no terceiro e último trimestre, a gente transforma isso no museu. A gente pega um corredor da escola e coloca todos esses cartazes e interações para que os alunos possam interagir e conhecer um pouco sobre o continente africano, em especial do século V para cá. Alguns momentos a gente puxa um pouquinho para antes, mas de um modo geral é essa a ideia. E aí no início a gente bota trechos de filósofos europeus do século XVIII, XVII, XVIII, e que têm visões bastante negativas, pessimistas sobre a África e seus povos. E a ideia é que a exposição permita que os alunos façam contrapontos a esse discurso dominante. E o que você observa em relação à repercussão desse trabalho? Você percebe, por exemplo, das famílias algum tipo de resistência?
Ou a partir do momento em que vocês começam a desenvolver essas atividades de maneira mais sistemática, existe uma melhor compreensão, essas barreiras vão caindo? O que você observa? Nunca houve nenhum tipo de resistência, mas nesse caso também acho que alguns elementos são importantes. O primeiro, eu preciso dizer também que eu trabalho num lugar de privilégio. Assim, o Colégio Pedro II ele tem uma diferença, né, em comparação a outros colégios, por exemplo, município do estado, que algumas discussões são muito mais esquentadas já entre os alunos desde muito novos. Então, eles já vêm preparados para alguns debates. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que são turmas de ensino médio. Então, os alunos já têm um pouco mais de autonomia para poder fazer algumas decisões e discutir certas coisas. E a outra coisa é que tudo é combinado desde o início, deixo muito claro. A ideia não é simplesmente com a própria diretriz de 2004, né, do ano seguinte, a lei diz, não é transformar o etnocentrismo europeu por um etnocentrismo africano. A gente não quer criar um romance sobre a África, mas discutir a África como um espaço genuíno de história. Quer dizer, experiências históricas são construídas ali. Tem espaço, tem tempo, tem agente. E essa é a ideia. A ideia não é colocar a África como uma expressão das nossas expectativas, mas a África real. Uma África que existe, com pessoas reais, com problemas reais e soluções reais. E essa é a ideia, analisar com aspecto histórico. E os alunos embarcam muito bem, e eu deixo muito claro, até o aspecto religioso tem que ser analisado de modo mais amplificado. Eu acho que quando os alunos percebem que eu, como professor cristão, quero fazer um projeto como esse, trabalhar todas as visões religiosas que perpassam a África, acho que eles percebem que a ideia, de fato, é educacional, não tem nada a ver com outra perspectiva pessoal que cada um pode ter. Né? E trabalhamos com todas as visões religiosas, o que também ajuda a quebrar um pouco de qualquer estigma que os alunos possam ter. O cristianismo tem uma importância fundamental na África, e a África tem importância para o cristianismo. Jesus morou na África, no Egito, né, por um certo período. Santo Agostinho é um santo africano, o Islã tem força na África, religiões tradicionais têm espaço na África. Então, tudo isso tem que ser dialogado. E eu acho que a principal resistência que pode haver, que é a religião, eu rapidamente dialogo com os alunos e isso é rompido no início, o que facilita muito o andamento do trabalho. E, Diego, você também participa de um projeto que leva aí, promove essa divulgação da lei, implementação dela e trabalha também nesse viés da educação. Como é que vocês têm feito para poder sensibilizar as pessoas a respeito da importância dessa legislação? Então, a Afroeducação, ela tem agora 11 anos, está quase junto com a lei. Então, a gente é uma empresa que começou já para trabalhar a Lei 10.639. E aí a gente tem a base Educomunicação. É meio novo ainda, a Educom. E a gente trabalha em 3 áreas. Uma na formação, que é isso, é importante sempre formar o professor, o educador. Ele tem que saber o que ele vai passar. Até porque existia muito de pensar em que a lei criava uma matéria nova dentro da escola. Ou era só o professor de história, ou criava algo novo, e é isso. O professor de matemática vai falar da criação da matemática no Egito, e todos os professores podem falar disso. E aí a gente tem essa formação dos professores e a gente tem uma parte cultural. Hoje a gente está com um projeto do Itaú Cultural, o Espaço Itaú de Cinema, em São Paulo, e a gente tem uma sessão de cinema que acontece no Shopping Freicaneca, que é outro lugar super importante, é um shopping bem classe média alta, e a gente acha importante ocupar esse espaço, sabe? Ter uma ocupação da galera preta, a galera negra lá dentro discutindo isso. Leva os diretoras e diretores para debater sobre o filme e as publicações. A Afro está agora, eu acho que com 5 livros. A biografia do Cruz e Souza, Ritmo e Poesia fala de hip hop e educação, um livro sobre Carolina Maria de Jesus, de fotografias e textos, e a Paola Prandini, que é a fundadora da Afroeducação, junto com a Cíntia Gomes, ela agora está na África do Sul estudando branquitude, que é uma coisa super importante para falar dentro do movimento negro, que é isso. O movimento negro não pode ser só o negro falando para o negro. Então, existe o espaço que é o branco, partindo do seu lugar de privilégio, vai trabalhar a lei. Partindo do seu lugar de privilégio, ele vai conscientizar os alunos. Então, não dá para ficar só a população negra falando para a população negra. Quer dizer, existem várias nuances desse processo que precisam ser levadas em consideração, até mesmo para que a coisa aconteça, né? Saia do papel de fato, seja desenvolvida. Eu queria aproveitar e dar uma dica. A Unesco ela oferece uma coleção completa sobre a história da África. São 8 volumes em PDF gratuitos na internet, no site da Unesco. Essas publicações foram criadas por um comitê internacional. Vocês conhecem essas publicações? Quer dizer, a gente está vendo agora o site aqui com
com esse PDF. É um material extremamente rico, a gente falava aqui sobre fonte de informação. Fica uma dica, esse tipo de material, por exemplo, Igor, você sentiu falta disso na sua graduação? Sim, porque como a gente não tinha, na verdade, a disciplina, a gente não tem uma ementa que nos direcione, né? Não é tanto a ausência do livro, porque nem tudo é a ausência do material, né? Às vezes o material existe, mas você não é direcionado a essa leitura. Inclusive, essa publicação já tem em versão livro didático, como se fosse uma compilação do que tem de mais importante nesses livros. Uma versão mais pocket, digamos assim. Uma versão pocket com uma linguagem um pouco mais didática, uma linguagem mais para o alunado, né? Essa leitura é muito acadêmica, tem uma pegada muito acadêmica, são artigos longos, cada livro é muito grande, eles conseguiram transformar isso, um governo anterior, num livro didático, né? Que pudesse ser passado para os alunos. Então, a gente sente falta de materiais, mas os materiais existem, se a gente procurar... Se pesquisar, a gente vai encontrar. Tem bastante coisa hoje em dia. Eu queria chamar a Aldenora de novo. A gente está chegando no final do programa, Aldenora. A gente mostrou aqui uma opção de informação, de formação, inclusive, para quem vai trabalhar esses temas com os alunos. Você falou que aí vocês têm feito alguns projetos, têm feito algumas iniciativas, algumas ações de formação continuada dos professores que estão lidando com esses projetos relacionados à lei, né? Sim. Aqui no Distrito Federal nós temos uma subsecretaria específica somente para a formação de profissionais da educação. E um dos temas importantes que nós trazemos lá é a educação em e para as relações étnico-raciais aqui no Distrito Federal. Então a gente tem cursos de aperfeiçoamento, cursos de extensão oferecidos por essa subsecretaria de formação continuada que tratam especificamente dessa temática. Entendi. A gente está no final do programa, eu queria que você desse uma palavra final, no sentido de dizer qual que são os planos agora da Secretaria, como é que você vê os próximos anos, a implementação dessa lei? Sim, aqui no Distrito Federal a gente está com uma ideia, a gente já tem vários projetos que trabalham com a temática. A nossa proposta, como se trata de uma política pública de inclusão, promover um acompanhamento mais próximo das unidades escolares, né? Porque nós temos hoje esse curso de formação, nós temos cursos de formação e materiais que subsidiam esse trabalho mais sala, mas o interessante é que a gente vá às escolas fazer esse acompanhamento com aquela professora, aquele professor que ali se encontra, e porque assim, a gente tem o Distrito Federal, que tem uma realidade muito diferente dependendo das cidades em que ele tem. Então, a forma como se implementa uma política pública no trato da questão racial em uma cidade central e na periferia é totalmente diferente. Então, esse acompanhamento mais próximo é o que a gente quer fazer para os próximos anos, para poder realmente trazer uma implementação que condiza com a realidade de quem está fazendo isso em sala de aula. Maravilha. E a gente aqui deseja toda a sorte do mundo para vocês nesse processo. Obrigado, viu? Obrigada, eu que agradeço. Boa tarde. Até mais. Bom, a gente está no finalzinho aqui do programa. Eu queria ouvir uma palavra final de vocês sobre os próximos anos, como é que vocês veem aí esse processo de criação de uma outra narrativa, né? Que no fundo é o que a gente está falando aqui. Diego. Olha, a afroeducação vai continuar. A gente fala, é um trabalho de formiguinha, mas a gente vai continuar. A lei precisa acontecer, precisa virar uma coisa comum. A lei precisa todo mundo chegar na escola e falar assim, agora a gente estuda a África, a gente não estuda mais a Europa. A gente já vive num país onde as pessoas se sentem mais americanizadas do que latinas. Então a gente precisa lutar contra essas coisas. E quando o professor ele busca formação, quando o professor ele busca compreender, ele acaba até salvando vidas, sabe? O jovem negro na periferia, ele só morre muito porque a gente não entende ainda de Brasil negro. A gente ainda não entendeu um país que é 54% de negros aqui. Então eu acho que aplicar a lei, ela chega ao ponto de até salvar os nossos jovens negros que estão morrendo na periferia. Assim. Isso é importante. Igor? O que eu diria é, na verdade, incentivar os professores, né? Embora a gente saiba que tem uma dimensão estrutural importante que está por trás do nosso trabalho, mas eu sempre quero lembrar que o professor ele é promotor de currículo também. Ele consegue transformar currículo em algum grau, ele é agente importante na lógica escolar, então que parta de alguém. Né? Às vezes, numa escola não tem ninguém fazendo, talvez você possa ser o primeiro para fazer isso. Você possa movimentar um grupo de pessoas interessadas nisso, provocar mesmo, trazer essa discussão para a escola e fazer escolhas. Eu sempre falo, o que não é história? Tudo é história, tudo é historicizável. Então, sempre há uma perda, sempre a gente escolhe uma coisa em detrimento de outra. Então, que a gente possa fazer algumas escolhas, não tem problema de perder um pouquinho naquilo que a gente já fala há tantos anos, porque perdeu aqui, mas ganhou em outras coisas. Então,
Então, fazer escolhas que percam naquilo que todo mundo já conhece não é perder, na verdade. É abrir espaço para outros diálogos e nisso também a gente pode incluir a questão indígena, porque a gente sabe que a lei de 5 anos depois, né, a de 2008, também já abarca a questão da história indígena. Então, vamos ser como professores, embora sozinhos não possamos fazer tudo, mas também promotores de uma mudança nos espaços que nós estamos, porque, como foi falado, é um trabalho de formiguinha, mas se a gente puder, no local onde nós estamos, movimentar as mudanças, eu acho que isso gera uma mudança de mundo, pelo menos local, que seria muito importante para os nossos alunos e para nós mesmos como comunidade. Com certeza, você usou a palavra provocação, né? Que eu espero que a gente tenha provocado aqui uma reflexão com esse programa. Muito obrigado pela participação de vocês, parabéns aí pelas iniciativas. Voltem sempre aqui ao Conexão. Obrigado. A você de casa, obrigado pela companhia também. Se quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futraplay.org, nenhum para trás.